Começamos mais uma série e esse mês a gente se propõe a conversar sobre algo que é tão especial e tão necessário: vida em comunidade. A gente tem necessidade de comunidade, a gente precisa disso e essa é uma demanda humana, né? A nossa vida não seria possível se não fosse a comunidade dos nossos familiares. Ainda que tenha alguns desequilíbrios e distanciamentos aí no percalços de algumas famílias, mas a gente chegou no mundo e tinha uma comunidade para nos receber. Alguns tiveram padrinhos, tios, avós, pai, mãe, todo um grupo para nos... via de regra, é mais ou menos assim que acontece. E se a gente olha para o ambiente social, né, a gente trabalha normalmente em grupo, a gente se envolve com organizações que estão envolvidas e são grupais, né? Seja uma torcida de futebol, seja um clube, seja um sindicato, seja uma ONG, como o ser humano ele demanda de comunidade. Até assim, o mais extremista com relação ao individualismo, ele chega àquela constatação assim, se ele parar para pensar, né, ele pode falar, rogar para si, não, eu vivo sozinho, eu não preciso das pessoas. Daí você senta para uma conversa com ele e fala assim, mas assim, o seu sustento, a sua comida, você que providencia, eu que faço, mas você que planta, você que produz, a energia que você desfruta, o automóvel, o transporte que você tem, a via que você se utiliza, tudo foi construído por você? Não. Em última análise, ele vai perceber assim, eu preciso de comunidade. Eu posso querer ficar longe das pessoas, posso ter fobia social, mas tudo dele demanda, de alguma forma, direta e indiretamente, do trabalho de todo um grupo de pessoas. Essa é a realidade humana. E você sabe que interessante? Quando a gente acessa a verdadeira história do mundo, a gente descobre que no início dessa história, a coisa já começou com uma comunidade. Deus fez um homem, fez uma mulher e estava lá o Criador. O Criador, o homem e a mulher, pronto. Ali já tinha uma comunidade. Mas sabe o que é mais interessante? É que esse Deus que se revela nas Escrituras, ele também é uma comunidade. É um Deus que é Pai, é Filho e Espírito Santo. E é interessante isso, gente, porque quando as Escrituras contam para a gente, conta para mim e para você, que nós somos imagem e semelhança de Deus, lá no DNA da nossa configuração tem a coisa assim, nós somos necessariamente comunitários. Isso é ser humano. Ser humano é ser comunitário. E, portanto, em razão disso, ao longo desse mês, a gente vai conversar sobre esse assunto, sobre a importância desse assunto. Só que essa comunidade aqui, essa comunidade da qual nós fazemos parte, ela se distingue por uma coisa. Ela é uma comunidade fundamentada em Cristo, uma comunidade cristã. E para que a gente possa refletir sobre esse assunto, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia, lá na carta do apóstolo João, no capítulo 1. Para quem não sabe, essa carta fica lá no finzinho das Escrituras, perto do texto de Apocalipse. Então você vai no último livro, no último texto da Bíblia, volta um pouquinho no início dele, você já vai enxergar ali, logo pertinho já tem 1º, 2º, 3º João, Judas, e você vai já encontrar essa carta. Essa carta ela foi escrita, gente, aos discípulos de Jesus do 1º século. Antes aí do ano 100, essa carta já tinha sido escrita. Quando a gente pesquisa sobre quem foi o destinatário, ela é muito abrangente, ela foi estendida a toda a comunidade cristã da época. Não teve um grupo específico que recebeu essa carta. Então ela tem ensinos e princípios aí aplicados de forma mais genérica possível e muito, muito, muito substancial isso para a gente. Ela vai nos ajudar bastante na reflexão de hoje. Eu quero te convidar, já projetei aí para quem pode me acompanhar na leitura. Diz assim o texto sagrado: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele,
mas andamos nas trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Que espetáculo de texto. Eu convido você a mais uma palavra de oração. Feche seus olhos comigo. Senhor, nós estamos diante do Senhor, e é fato, Senhor, que para o nosso raciocínio não é tão difícil concordar que precisamos de comunidade. Como cantamos na última canção, afirmamos com os nossos lábios que precisamos do outro. Dizemos ao outro, eu preciso de ti. Senhor, mas na prática, em muitos momentos é tão difícil, Senhor, se envolver com os outros. É tão difícil, Senhor, negociar o perdão, Senhor. Aceitar a dificuldade, o aprendizado do outro, a imperfeição do outro. Compreender que o outro também está numa jornada. E muitas vezes não ser compreendido pelo outro. Senhor, que coisa difícil. Por isso, ao mesmo tempo, Deus, que sentimos tanta necessidade de comunidade, vez por outra, tememos tanto a comunidade. Vez por outra, rechaçamos, nos sentimos inseguros, com medo de envolver-se com as pessoas, de se machucar. Por isso, Senhor, somente por obra do Teu Espírito Santo, que a gente pode viver essa realidade que o Senhor nos pede para viver. Amar o irmão, viver a igreja do Senhor. Tenha misericórdia de nós uma vez mais essa noite. Nos abençoa com essa palavra. Identifica, Senhor, as nossas frestas, as nossas lacunas. Nos cobre com o sangue do Teu Filho, nos perdoando e nos transformando sobretudo. É a nossa oração. Fala com a gente, em nome de Jesus. Amém. Eu queria partilhar, a partir desse texto, algumas coisas que estão relacionadas às condições básicas para que exista uma comunidade cristã. Para que a comunhão cristã seja possível, gente, existem coisas que são essenciais, substanciais. E eu queria falar de 4 delas, a partir desses 10 versículos do capítulo 1. Ao longo desse mês, a gente vai percorrer e ter chance de caminhar por essa carta que João escreveu. E hoje a gente se detém conversando e pensando, quais são as condições básicas para que a comunhão cristã ela exista? Para que a gente consiga viver em comunidade. E a primeira dela que eu queria apontar para você é essa. Só tem comunidade cristã se a gente experimentar Jesus. Talvez se a gente não olhasse as escrituras, a gente poderia conversar assim, olha, não, para ter uma comunidade cristã, André, tem que ter pessoas, tem que ter pessoas com interesse comum, tem que ter pessoas que se disponham a se relacionar, tem que ter pessoas que se interessem umas pelas outras, tem que ter pessoas que se conheçam, que convivem. Olha, eu não eliminaria nada disso, mas o que está na base, a condição básica, ela mais elementar, disso que a gente chama de comunhão cristã, não é relacionamento entre a gente. Não é o fato da gente ter gosto parecido. Não é o fato de você me entender e eu te entender. E a gente conseguir mais ou menos navegar e se aceitar. Esse não é o ponto. O ponto preliminar é essa experiência. Experimentar a Jesus Cristo. Isso está assim, ali no centro. Isso é o coração da comunidade cristã. Sabe por quê? Porque se isso não for possível, se isso não existir, experiência com Jesus, não faz sentido a gente estar na igreja. Não faz sentido a gente se envolver com uma comunidade cristã. Olha, presta atenção comigo o que esse texto diz. A palavra de Deus diz assim no verso 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. O que o apóstolo João está dizendo é o seguinte, olha, experimentamos algo. No princípio, quando ele fala isso aqui, o que era desde o princípio, quando a gente conhece um pouquinho das Escrituras Sagradas, você percebe que ele está fazendo referência àquilo que ele falou no próprio Evangelho. No princípio era o verbo, lembra desse texto? Ele está fazendo referência a isso. Não só a isso, ele está fazendo referência a Gênesis. No princípio criou Deus. Ele está falando assim, ó, a substância de tudo. O causador de todas as coisas, ele falou assim, nós experimentamos ele. Por termos experimentado ele, anunciamos eles a vocês.
Então, assim, a gente poderia falar assim, que as pessoas que receberam essa carta eram uma igreja. Iniciou-se ali uma cristandade, um grupo de cristãos, um grupo de discípulos de Jesus. É verdade, assim se iniciou, André? Se iniciou com a proclamação. Mas antes dessa proclamação, existiu algo que passou pela experiência desse apóstolo. O que foi? Ele experimentou Jesus. Ele teve uma experiência com Deus. Deus para ele não era uma informação, não era uma tradição, não era uma onda ou um movimento que aconteceu e daí assim, olha, todo mundo indo, as pessoas estão fazendo parte, as pessoas da minha família fazem parte, eu comecei a fazer parte e estou fazendo parte também. Evidente que algumas pessoas, ao longo da jornada cristã, em alguns momentos foram conduzidos nessa experiência de comunidade por conta da família. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Não conseguimos manter essa experiência aqui, só entre a gente. É impossível. Se for só entre nós, eu vou falar uma coisa para você. Você já deve ter percebido isso. Tem grupos mais legais. Eu não sei se você já teve coragem de falar isso daí, mas é verdade. Tem grupos mais legais, talvez até na sua experiência. Você tem amigos que não faz parte do ambiente cristão, que a afinidade entre vocês, às vezes, ela supera e muito a afinidade que você tem com alguns dos discípulos de Jesus, irmãos da caminhada. Então, eu vou dizer para você, não é isso a nossa principal cola, não é a conexão entre eu e você, não é a conexão entre você e essa pessoa que está do seu lado, que dão consistência para essa jornada, de forma alguma. O que faz essa jornada aqui acontecer, permanecer, é uma coisa só. A gente viver exatamente a experiência de João. Eu experimento Jesus. Olha, eu vou falar para você, eu e você, se a gente não conseguir ao longo do tempo responder isso, dizer dessa forma assim, ó, eu tenho experimentado Jesus. Se a gente não conseguir falar isso, só tem um caminho para a gente, é romper com isso aqui, é romper com a comunhão cristã. Ela não se sustenta com a gente, ela demanda de algo mais, e esse algo mais é Deus. Eu e você precisamos nos envolver com Deus. Por isso, queria que você carregasse essa informação aqui. Experiência com Jesus Cristo é indispensável para a vida cristã, para a comunidade cristã. E eu vou falar uma coisa a mais. Essa pessoa que está do seu lado, ela precisa que você tenha comunhão com Cristo. Essa pessoa que está na sua frente, essa pessoa que está atrás de você, ela demanda que você se encontre com Jesus, que você se encontre com Deus. Por quê? Porque é só assim que a gente consegue olhar para o outro e falar assim, de fato, eu preciso de você, meu irmão. É só nessa conexão e nessa experiência com Jesus que a gente consegue se despir da autossuficiência, olhar para o outro e reconhecer assim, olha, eu preciso de você. Essa é a primeira condição básica para que a gente construa, mantenha e sobreviva dentro de uma comunidade cristã. A segunda condição básica para a comunhão cristã é essa aqui, ó, proclamar Jesus. Jesus tem que ser proclamado. Essa comunidade, ela tem um bordão, uma mensagem principal, uma razão de ser, uma razão de existir. Isso deve fazer parte da nossa vida. Por quê? Porque sem proclamação, eu e você não conheceríamos o Senhor. Eu não sei se você se lembra disso. Eu queria recuperar a sua memória. Você que já é cristão há um tempo, você que está há muito tempo caminhando com Jesus, você lembra a primeira mensagem que você ouviu sobre o Evangelho? Você lembra as primeiras coisas que te disseram sobre a salvação? Você lembra o tipo de frase, o tipo de texto bíblico, que notícia chegou até você? Eu queria dizer o seguinte, você só conheceu a Deus porque Deus encaminhou uma pessoa para dizer as boas novas para você. Para dizer para você que você estava numa situação debilitada, que você precisava de restauração e que Deus tinha uma resposta para essa restauração que você não conseguiria providenciá-la. E aí o que aconteceu? Você acabou acreditando. Deus te levou a confessar Jesus, a entender as Escrituras e a se render ao Criador. Mas isso aconteceu por quê? Porque alguém proclamou. Alguém falou de Jesus. Olha que interessante esse texto no verso 2. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. De novo, recapitulando algumas coisas sobre o Evangelho. Lembra uma frase de um determinado sujeito que um dia chegou assim, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida.
João está fazendo referência a esse tipo de linguagem. Por isso ele fala assim, a vida se manifestou. Ele está falando de quem? Ele está falando do nosso Senhor Jesus. A vida se manifestou, a vida apareceu, a vida se fez carne, a vida se fez gente, a vida assumiu a nossa humanidade. Todas as nossas incongruências, ele entendeu. E é fantástico isso, porque a Bíblia fala assim, ó, nós não temos um sumo sacerdote que não se possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, em que tudo foi tentado, mas sem pecado. E o que é fantástico e singular na espiritualidade cristã, que o nosso Deus sabe o que é ser gente. O nosso Deus sabe o que é ser a gente. Isso é espetacular. E o que ele está falando aqui? Olha, ele se manifestou, nós o vimos, mas não parou por aí. Depois de experimentá-lo, nós fizemos uma coisa, nós testemunhando e proclamamos a vocês a vida eterna. E quem é a vida eterna? É o Senhor Jesus. Conhecendo o Senhor Jesus, tem vida eterna. Gente, condição básica para a comunhão cristã. Proclamação. Eu não sei se você se lembra, mas a gente sempre menciona que a visão, a missão dessa igreja aqui é viver e partilhar a vida de Jesus para que outros o sigam. Da onde a gente tira essa noção de que esse deve ser o nosso DNA? Porque a gente faz questão que as pessoas cheguem aqui e não saiam daqui sem a boa e maravilhosa notícia de Jesus. Porque não tem comunhão cristã. Não existe igreja cristã sem que a gente faça isso, sem que a gente constantemente proclame e testemunhe, porque a vida só vem dessa proclamação. É por isso que a gente faz isso, partilhar a vida de Jesus. É dar vida para as outras pessoas. Sabe, quando a gente acessa um texto como esse, a gente começa a ter outra visão acerca do que é a evangelização. O partilhar Jesus. Porque quando você entende isso, espera aí, eu tenho chance agora de falar com esse meu amigo que perguntou, por que eu tenho esperança num mundo tão terrível? Num mundo com tanta corrupção, num mundo com tanta desigualdade, num mundo com tanta doença, com tanta esquizofrenia, com tanto colapso, com tanta fratura na sociedade. Pergunta isso para você na escola, no trabalho, na família, por quê? Por que você insiste com a esperança? Aí sabe o que a gente fala? A gente fala dele, porque a gente está experimentando ele. E tendo experimentado, a gente proclama e testemunha. Agora eu preciso fazer uma provocação para você. Porque às vezes a gente fala assim, André, sabe por que eu não proclamo, André? Porque eu tenho vergonha. André, sabe por que eu não proclamo? É porque eu não tenho oportunidade. Gente, arrisco em muitos momentos de dizer, eu acho que isso aqui não é geral, isso não abarca todas as experiências. Mas eu queria que você se perguntasse, será que a gente não está deixando de proclamar porque a gente tem deixado de experimentar? Porque sabe, uma verdade da espiritualidade cristã em relação a toda a sabedoria bíblica é a seguinte, a boca fala do que o coração está cheio. As suas postagens, aquilo que você quer que as pessoas saibam sobre você, as suas fotos são isso, tá? Deixa eu dizer para você. As minhas fotos, elas são isso. Em última análise, é aquilo que a gente quer que as pessoas pensem, pelo menos em algum aspecto. O ambiente que a gente frequenta, o tipo de aventura que a gente faz, o tipo de comida que a gente come, o tipo de experiência que a gente tem, o tipo de viagem que a gente faz. Essas coisas preenchem a nossa existência. Se nas nossas postagens, se nas nossas conversas, se no nosso diálogo, se nas nossas intenções e interações sociais, o Senhor Jesus não aparece, vou falar uma coisa para você. É bem provável que isso só reflita o ponto anterior. Nós não estamos experimentando ele. E a gente precisa, porque isso é condição essencial para que a proclamação também aconteça, porque ela é essencial. Em terceiro lugar, caminhar com Jesus. Você fala assim, André, mas é óbvio, né? Se não é meio que necessário, se eu experimentei ele, falei dele, estar caminhando com ele, seria bom se fosse, gente, mas não necessariamente é. Eu já assisti e já fui tentado a viver isso. Um dia experimentei Jesus, isso foi 20 anos atrás, aquela primeira experiência. Uau, o Salvador, tenho perdão, tenho esperança, sei que o mundo um dia vai ter uma história, vai se encerrar, eu conheço o fim, e o fim é bacana. Que espetáculo! Contei para 1, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas acerca dessa experiência, mas com o tempo, as atividades da vida, as preocupações do mundo, a carreira, o vestibular, o teste, o filho, a esposa, o casamento, o trabalho, os negócios, foram coisas que foram se acumulando e de repente eu olho para o lado, olho para o outro e me pergunto assim, cadê o meu Senhor? Olha que o texto fala no verso 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz
nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. De novo, referência que João faz. Olha que bacana e que bonito isso aqui. O próprio João, ele cita uma frase de Jesus e uma fala de Jesus que diz assim: eu sou a luz do mundo. E agora nesse texto ele faz assim, olha, Deus é luz. Mas ele mesmo escreveu dizendo que Jesus afirmou, eu sou a luz. E agora ele está falando aqui, Deus é a luz. O que deixa mais uma vez explícito que Jesus é a luz, Jesus é o nosso Deus. Então a Bíblia está falando o seguinte, a palavra de Deus está dizendo para mim e você, olha, se você experimentou Jesus e é envolvido com essa tarefa de proclamar Jesus, você não pode fazer essas duas coisas deixando de caminhar com Jesus. E o que é caminhar com Jesus? É andar na luz. Porque Ele é a luz. Caminhar com Ele é o tempo todo procurar luz. Luz. Não é para ter sombras, não é para ter trevas, não é para ter lugares na nossa vida onde Jesus não está. E aí vale a pena uma pergunta importante. Jesus caminha com a gente enquanto ninguém vê? Sabe, áreas da nossa vida, potencial para as trevas, potencial para o escuro, lacunas, ambientes. Para alguns é ambiente, para outros é determinada prática, para outros é pensamentos. O que esse texto está falando é o seguinte, a experiência com Jesus e o anúncio de Jesus são básicos para a comunhão cristã, mas também caminhar com Jesus é inegociável. Você tem que caminhar com Jesus. Você entregou a vida para Ele, mas sobretudo Ele comprou a sua vida. Ele te resgatou do império das trevas e trouxe para o reino da luz, em outras palavras, para o reino do amor. E demanda que eu e você agora venhamos a fazer um raio-x da vida e falar assim, peraí, quais áreas da minha vida as trevas estão querendo dominar? Para alguns é uma negociação, para outras são concessões na própria intimidade, para outros é tipo de elaboração de pensamentos que não faz parte daquilo que Deus quer para a nossa vida. Qual é a sua? A vida cristã é encontro com a luz. Quarta e última condição básica a partir desse texto, para que a comunhão cristã exista, para que a comunidade cristã exista. Confessar para Jesus. Eu gosto muito dessa parte. Sabe por que eu gosto disso? Ao longo do tempo eu percebi o potencial que temos depois de encontrar Jesus, ser perdoado por Jesus, começar a oferecer o caminho da esperança para as pessoas, começar até a caminhar na luz e abandonar as trevas, sem que a gente perceba um tipo de trevas nos invade, mesmo não sendo aparentemente trevas. André, do que você está falando? Gente, se tem um grupo que tende a ser moralista, é esse aqui. Se tem um grupo que tende a ser julgador, é esse aqui. Se tem um grupo de pessoas que tende a apontar os dedos para as outras pessoas, porque agora não estão mais naquelas práticas que outrora estavam, esse grupo é esse aqui. E é fantástico a gente encontrar esse texto aqui, porque a gente descobre o seguinte, olha, a gente experimenta Jesus, fala de Jesus, caminha com Jesus, mas precisa confessar para Jesus. E daí isso, mas que estranho, eu estou experimentando Ele, eu estou falando dEle, eu estou caminhando com Ele, tem que confessar. Confessar o quê? Eu sou tão bom. Então, o que esse conjunto de palavras está dizendo é que você não é tão bom assim. Você não é tudo o que às vezes você acredita que é. O fato de você estar aqui, frequentar essas reuniões, participar desse grupo, não te torna melhor do que nenhum ser humano na face da terra. Nenhum. E isso é espetacular. Olha que o texto no versículo 8 diz assim, ó, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Esse é um ponto primordial. Sabe por quê? Nos livra do moralismo. Nos livra de ser as pessoas que julgam, que olham com desprezo, que olham com desejo de condenar. Esse grupo não pode ser assim. A comunhão cristã não subsiste com moralismo, com julgamento. Sabe por quê? Se ela começa a viver dessa forma, só tem um caminho: hipocrisia, falsidade. Vestir capas, vestir fachadas de perfeição, de adequação. Por quê? Porque depois de um tempo a gente aprende quais são as coisas certas de falar. Ai, aqui eu não posso falar essas coisas. Aqui eu não posso mostrar esse tipo de coisa. E assim vai, ao longo dessa peregrinação. E daí quando esse texto fala, ele fala assim, confessa o seu pecado. Sabe por quê? Porque você falha. Ao mesmo tempo que nos chama para caminhar na luz, fala assim, mas você pisa na bola. Caminha na luz, mas você vai pisar na bola. Caminha na luz, mas você vai falhar. Caminha na luz, mas você erra.
E aí vem aqui um recurso maravilhoso de Deus. Verso 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O caminho, gente, para que a gente não seja os falsos, os julgadores, as pessoas altivas que olham a sociedade de cima para baixo. Mas não é sociedade só de cima para baixo. Sabe por quê? Porque é complicado quando a gente fala desse tema. Olha, comunidade, ficar junto, andar, seus irmãos, família. Sabe o que é complicado? Complicado porque você vai ver a falha do outro. E olha como a falha do outro te incomoda. Como a minha falha te incomoda. E eu digo mesmo, a sua também me incomoda de um jeito, você não tem noção. E qual é o recurso de Deus para que isso seja possível? Por isso estou falando condição básica para a comunidade cristã. Experimentá-lo, anunciar, falar dele para que outros se insiram. Caminhar com ele, mas sobretudo confessar para ele. Falar que você falha. Fazer checklist dos seus crimes, das suas melecas, das suas revoltas, das suas incongruências. E dizer para ele: Senhor, eu fiz isso, eu tenho feito isso. E sabe que fantástico? Como isso é curador. Como isso nos livra da hipocrisia. Como isso nos torna iguais, gente. Porque se tem uma coisa que nivela a gente, é o fato que somos pecadores. Quando isso começa a tocar o nosso coração, isso nos transforma, porque daí quando a gente encontra com pessoas na sociedade, que a gente percebe um caminho bem distante do bem, a gente olha. Daí quando vem aquela vontade de desprezar, de se revoltar, de se encher de indignação, você lembra disso aqui. Eu queria que a gente saísse com essa informação aqui, ó. A confissão nos livra da hipocrisia, mas também ela nos conduz à transformação. Para a gente encerrar, eu queria fazer 3 perguntas, a fim de oferecer uma reflexão e de repente nortear nossas práticas. A primeira delas é a seguinte: você já teve uma experiência de fé com Deus? Talvez muitos aqui falariam já. Então eu queria reformular ela. Você tem tido experiência de relacionamento? De falar assim: eu tenho falado com Deus. Não estou falando sobre sentir arrepio, não, tá? E às vezes dá arrepio mesmo. Às vezes a gente sente um negócio, chora, tudo bem. Mas assim, você tem sentido que você caminha com Deus? Se a resposta for não, eu queria que você não desse atenção para nenhuma outra prioridade nessa semana, como a alta prioridade, se não essa. E insistisse e falasse assim: Senhor, renova a minha vida, renova a minha jornada com o Senhor. Não deixa eu viver sem uma experiência contigo, porque, Senhor... E aí usa essa desculpa para Deus. Olha que legal. Senhor, não sou só eu que preciso dessa experiência. Os meus irmãos precisam de um André que tenha experiência contigo. Eu serei outro André, Senhor, para minha família, tendo experiência contigo. Eu serei outro André no meu trabalho, tendo experiência contigo. Eu serei outro André para as pessoas que sentam do meu lado na igreja, que se ajuntam comigo na roda de amigos, para os meus familiares, para as pessoas que trabalham comigo. Se o Senhor se relacionar comigo, e se eu tiver experiência com o Senhor, todo mundo vai ser abençoado. Por favor, por amor ao seu filho, me dá uma experiência contigo. Renova essa minha caminhada com o Senhor. Põe isso, gente, no topo da sua lista. Segunda pergunta: você alimenta o desejo e ora para que seus amigos e familiares conheçam Jesus? Você tem feito isso? Se isso não faz mais parte da maneira como você olha as pessoas que interagem com você, é hora de refazer. É hora de você recolocar o óculos da redenção, da eternidade, da ira de Deus e começar a olhar as pessoas sobre o prisma da palavra. Porque a palavra diz: aquilo que vimos e ouvimos, isso proclamamos. É inevitável, o que vimos e ouvimos, proclamamos. Estou experimentando Deus, Ele enche meu coração e em algum momento ou outro as pessoas vão sentar comigo e vão falar assim: isso está acontecendo com a minha vida e está te chamando a atenção porque Deus fez isso. André, como que eu posso sair dessas... Eu te ofereço tal palavra e essa palavra vem de Deus, vem do Evangelho. Eu comunico Jesus, eu falo de Jesus. Qual foi a última vez que você orou por uma pessoa nos seus vínculos que não conhece o Senhor? Por último, a sua caminhada, a sua agenda, os lugares que você frequenta, os relacionamentos que você nutre, o tipo de diálogo que você mantém com as pessoas, as suas interações com a internet, elas revelam alguém que anda na luz? Eu acho que esse momento é momento da gente fechar os olhos, por favor. A gente vai orar e eu acho que você pode falar para Jesus aí, sabe? Ele mesmo disse: se dissermos que não temos pecado, não há verdade em nós.
Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Quem sabe a sua confissão hoje seja assim: Senhor, eu não tenho experimentado o Senhor e isso tem sido exatamente por negligência, porque eu não te busco. Quem sabe a sua confissão seja: Senhor, eu estou tão envolvido com o meu trabalho, com a minha carreira, com as minhas coisas, que eu tenho perdido a perspectiva de eternidade. Que eu tenho esquecido que a verdadeira vida está no Senhor e é a melhor coisa que eu posso fazer pelas pessoas que eu amo, é falar do Senhor, é testemunhar a sua vida, é viver a sua vida. E eu não tenho feito isso, me perdoa. E quem sabe alguns de nós aqui tenha que falar: Senhor, o Senhor conhece as trevas que eu tenho andado e eu preciso detalhar isso para o Senhor, porque eu não quero continuar mais assim. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, queremos te louvar por essa palavra, te engrandecer porque o Senhor fala com a gente. Eu aposto, Senhor, que essa palavra o Senhor está tocando pessoas, porque a tua palavra é viva. E eu louvo isso, louvo o Senhor, sua graça, o seu amor, porque o Senhor vem ao nosso encontro para restaurar a nossa história, a nossa vida. Confessamos, Senhor, nossos pecados diante do Senhor. Confessamos, Senhor, que negligenciamos a busca, Senhor, que deveria ser a nossa vida, por se relacionar com o Senhor, por viver uma fé viva, contínua e constante. Confessamos ao Senhor a nossa falta de intencionalidade na proclamação do seu santo evangelho. Temos as mais variadas desculpas para isso, Senhor, mas nenhuma delas satisfaz, Senhor. Por isso te pedimos perdão. Confessamos, Senhor, que muitas vezes nossos caminhos, pensamentos e atitudes não são de luz. Por isso nos perdoa, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Restaura pessoas aqui hoje à noite, Senhor. Nós estamos diante dessa ceia, dessa mesa, Senhor, que, Senhor, diz muito acerca do seu sacrifício, da redenção que o Senhor proporcionou na cruz. E nós queremos desfrutar dela, Senhor, com perdão e graça, com misericórdia da parte do Senhor. Abençoa-nos, Senhor, e transforma a nossa vida em nome de Jesus. Amém.